Recording is on. Vamos lá, voltando. Então imagina você, nesse exato momento, frente a frente com Cristo. E aí você fala para ele: Senhor, em teu nome eu profetizei, Senhor. Senhor, em teu nome eu expulsei demônios. E ele olhando para você, olhando diretamente nos seus olhos, em silêncio, não está falando nada. E você continua: Senhor, em teu nome eu ganhei ao longo aí da minha conversão mais de 100 almas. Senhor, em teu nome eu fiz tal coisa. Senhor, em teu nome, olha só, Senhor, em teu nome, como eu era um bom cristão, aquelas pessoas que vinham até mim, Senhor, que estavam lá desesperadas porque estavam separadas, porque estavam divorciadas, eu falei que elas poderiam se casar novamente, Senhor. Em teu nome eu fui misericordioso, Senhor. Em teu nome eu fui misericordioso. E aí ele olha para você, ele continua olhando para você. Ele vai falar bem assim, ó: Apartai-vos de mim, vocês que praticam o mal, porque nunca vos conheci. Vou repetir. Apartai-vos de mim, vós que praticam o mal, a iniquidade, porque nunca vos conheci. Você acha que isso é um padrão pequeno? É um padrão leve? Como o crente hoje, o cristão, está achando? As pessoas não fazem a menor ideia do peso espiritual que tem esse texto. Mateus 7, 22, 23. As pessoas não fazem mas a menor ideia do peso que tem esses dois versículos no livro de Mateus, no capítulo 7. Eles estão brincando com oba-oba. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque não vos conheço. E eles estão fazendo. Estão fazendo achando que são crentes, achando que estão fazendo correto, achando que estão interpretando as escrituras da forma correta, achando que estão fazendo tudo. Não estão. Infelizmente não estão. Então cuidado. Sem Cristo não há vida espiritual. Não há vida espiritual verdadeira, apontando para a unidade espiritual com ele como a fonte de todo poder e autoridade. Os paralelos agora, né? Isaías, capítulo 5, versículos 1 ao 7. A parábola da vinha, onde Deus é descrito como o cuidador da vinha e o povo de Israel é a vinha, aponta para a importância de permanecer em Deus e produzir frutos. Quando a vinha não produz bons frutos, ela é rejeitada e destruída, assim como a advertência de João 15. Salmos 8, do 8 ao 16. O salmista descreve Israel como uma videira que Deus plantou, mas que se corrompeu, perdendo sua produção e sendo sujeita ao julgamento divino. A dependência de Deus para frutificar é central nesse texto. No Novo Testamento, em Filipenses 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. A mesma ideia de que sem Cristo não podemos fazer nada, como Jesus diz em João 15, reforça a nossa dependência dele para viver de maneira eficaz. João 14, 6. Jesus se apresenta como o caminho, a verdade e a vida, destacando que somente através dele é possível alcançar a vida plena. Este versículo reforça a ideia de que sem Cristo somos incapazes
capazes de produzir algo de valor espiritual. Nós não temos essa capacidade. Sem Cristo, o ser humano não tem. Caráter, lembra do tema? Caráter humano, caráter de Deus. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. A semelhança do ramo será lançado fora. A semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Primeiro pilar. O destino dos ramos infrutíferos é a separação de Deus. O fogo é uma figura do julgamento divino, como visto em Isaías 66, 24. Terceiro pilar. Assim como em Hebreus 6, 7 ao 8, adverte contra a esterilidade espiritual, este versículo reforça a necessidade de frutos para evitar o juízo. Quarto pilar. O fogo simboliza a justiça consumidora de Deus, que purifica ou destrói conforme a sua vontade. No Antigo Testamento, em Ezequiel 15, do 1 ao 8, o profeta usa a imagem de uma videira inútil que, por não dar frutos, é destinada ao fogo. Este texto mostra a seriedade da improdutividade espiritual e como ela leva ao juízo. Deuteronômio 27, do 23 ao 25. O julgamento de Deus sobre a terra estéril, onde sua bênção foi rejeitada, é um forte paralelo à advertência de Jesus, como os ramos infrutíferos. No Novo Testamento, Mateus 3, 10. João proclama que o machado está aposto à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Este texto reforça a ideia de julgamento divino contra a esterilidade espiritual. Hebreus 6, 8. O terreno que produz espinhos e abrolhos é rejeitada, sendo próximo da maldição e destinado ao fogo, conectando diretamente a advertência de Jesus à mensagem de Hebreus. Gente, quem tiver dúvida, se tiver alguma dúvida, é só falar, tá? Versículo 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. A permanência na palavra de Cristo resulta em oração eficaz. O paralelo com Salmos 37:14, agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. Este versículo aponta para a comunhão íntima entre o crente e Cristo, onde a vontade de Deus molda a nossa. A resposta às orações reflete a aliança espiritual na qual Deus se compromete com seu povo fiel. Antigo Testamento, Salmos 37:4. Agrada-te do Senhor, e ele satisfará os desejos do teu coração. Assim como no texto de João, há uma conexão entre alinhamento com a vontade de Deus e a realização dos desejos. 1 Crônicas 4:10, oração de Jabez. Jabez pede que Deus o abençoe e, por viver de acordo com a vontade divina, sua oração é atendida. Novo Testamento, 1 João 5, 14 e 15. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Este texto explica que orações eficazes estão condicionadas à nossa permanência na vontade de Deus, alinhando-se ao que Jesus ensina em João 15. Mateus 7:8. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. A confiança em orações respondidas está diretamente ligada à obediência e dependência de Deus, ou seja, tudo, absolutamente tudo que nós pedimos deve estar em perfeito alinhamento com a vontade de Deus. Ou seja,
Pai, que seja feita a sua vontade e não a minha. Amém? Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito frutos, e assim sereis meus discípulos. Primeiro pilar. A frutificação glorifica a Deus e confirma a identidade como discípulo de Cristo. Segundo pilar, assim como o templo glorificava a Deus pela presença divina, 1 Reis 8, 10 e 11, o fruto espiritual glorifica a Deus no mundo. Terceiro pilar, a frutificação cumpre o propósito criacional de Deus, como em Gênesis 1, 28. Frutificai e multiplicai-vos. Sode, quarto pilar. A glória de Deus se manifesta plenamente na comunhão entre Cristo e seus discípulos. Qual que é o paralelo aqui? Isaías 61, 3. Deus é glorificado através do carvalho de justiça. Seu povo, que reflete sua glória ao ser produtivo, é justo. Daniel 12, 3. Os que conduzem outros à justiça brilharão como estrelas, evidenciando a glória de Deus através de vidas transformadas. No Novo Testamento, Mateus 5,16. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. O chamado para dar frutos está intrinsecamente ligado a glorificar a Deus publicamente. Filipenses 1:11. Cheios do frutos de justiça que vem por meio de Cristo Jesus, para a glória e louvor de Deus. O fruto espiritual é o propósito do discipulado e o meio pelo qual glorificamos a Deus. Vocês estão notando? Deixa eu só fazer um parênteses aqui, que o tempo todo, desde a nossa primeira reunião, nós estamos falando de frutos, transmissão, receber e transmitir, frutos, receber e transmitir, frutos, receber e transmitir. Vocês perceberam isso? Sim ou não? Pode abrir o microfone para falar, pessoal. Vocês perceberam isso, sim ou não? Hum? Será que o povo foi tudo arrebatado? Ou tá todo mundo tímido aí? Percebeu isso, Renato? Abre o microfone aí, irmão. Renato, o pessoal dormiu. Lucas, percebeu isso, Lucas? Travou a tela. Não, tranquilo. Lucas, consegue abrir o microfone? Consegui agora, tá Ah, lento para beleza. responder. Percebeu isso? Cara, claro que dá pra perceber, só que eu tomo mais pelo lado de semente, né? Mas eu entendi. Não, sim, semente, fruto, tanto. São dois lados da Uhum. mesma moeda, digamos assim. Aham. Mas dá para perceber, né? O que eu quero dizer com Dá. isso, gente? É uma pessoa por outra pessoa, um alguém por outro alguém. Sempre, 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 sempre. Tudo isso começa na nossa nova aliança, começa em Cristo. Claro que nós sabemos que isso começa lá de Gênesis, né? Eu separo assim, Tony. Resultado é na minha vida. Fruto é o que eu faço na vida do próximo, através da Exatamente. palavra. Exatamente isso. Exatamente. Gente, vocês entendem a profundidade, o aumento da régua? Vocês entenderam como Cristo, as pessoas acham que, não, a gente não está mais na lei, igual eu falei.
Nós estamos na graça. Quando você ouvir uma pessoa falando assim, você, meu, é uma dica que eu dou, tá? Baixa a cabeça e fala assim, Senhor, tenha misericórdia. Porque essa pessoa não sabe o que ela está falando. Essa pessoa não sabe o que ela está falando. Não sabe o que está falando. Não faz ideia do que está falando. E realmente não faz, tá, gente? Não é um deboche aqui, não é uma coisa irônica, não é uma soberba, não. É porque a pessoa não sabe mesmo. A pessoa não sabe mesmo o padrão que é estar na nova aliança. Se ela soubesse, ela ia, sei lá, eu até costumo fazer uma brincadeira aqui, que se alguém realmente soubesse das pessoas que ficam falando que eu tô na graça, que eu tô na graça, que nós estamos na graça, eu acho que se essas pessoas soubessem o quanto que o padrão está elevado, eu tenho quase certeza que elas iam, Senhor, volta a lei, vamos voltar para a antiga aliança porque é mais fácil. Vamos voltar para a antiga aliança, sacrifício com animais, monta lá o terceiro templo logo, vamos sacrificar animal que é melhor. Porque não fazem ideia. Não fazem ideia. Continuando aqui, que já está quase acabando, tá, pessoal? Aliás, acabou. Conclusão: permanência, frutificação e maturidade. Assim como em Hebreus 6, nos desafia a avançar para a perfeição, João 15 nos lembra que isso só é possível permanecendo em Cristo. A videira verdadeira é a fonte de vida espiritual e Deus, o agricultor, cuida para que cresçamos e produzamos frutos que glorifiquem seu nome. A frutificação é a evidência da maturidade espiritual e o reflexo da nossa união com Cristo. Glória, glória a Deus. A frutificação, eu acredito que talvez seria o termo bíblico mais correto, sem denotar uma sensação de comércio, ganhar almas para Jesus. Eu tenho que frutificar. Eu tenho que primeiro ter o resultado na minha vida, como o Lucas muito bem colocou. Eu tenho que ter o resultado. Mas esse resultado tem que refletir em outras pessoas. Tem que refletir ao meu redor. Tem que refletir na minha família, nos meus amigos, onde eu estou, tem que refletir. Isso nos impede de pecar? Não. Mas isso vai fazer a gente se afastar do pecado. Não que não vamos ser pecadores, sim, mas isso vai fazer a gente ter uma percepção muito maior. Vai fazer a gente ter um entendimento muito maior. Vai fazer a gente querer evitar de pecar cada vez mais rápido. Nós não vamos evitar de estar condicionado ao pecado. Entende? Então, o correto é adquiram o caráter de Deus e não desviem o seu caráter para o caráter do mundo. Quanto mais no mundo você está, mais desviado de Deus você fica. Quanto mais próximo de Deus você está, mais desviado do mundo você fica. Façam suas escolhas. É isso. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Eu acho que o Lucas queria trazer um texto hoje. Ô Lucas, fica à vontade. Se você quiser falar Não, um texto. Tony, né? Não, o Renato faz todo dia um estudo bíblico. Eu falei que ia te chamar depois da live para a gente fazer Ah, tá. rapidinho. Tá. Entendi. Alguém tem alguma dúvida? Renato, se você tiver alguma dúvida, quiser sair e voltar, irmão, para poder tentar destravar o seu celular, sai rapidinho e volta para tentar abrir. Deixa eu. Peraí, não sai não. Deixa eu tentar abrir por aqui. Não sei se você quer falar alguma coisa. Ah, tá tranquilo? Então nem vou tentar abrir. Alguém tem alguma dúvida? Se ninguém tiver nenhuma. Alguém quer que toque algum louvor específico? Não?
Então, se os irmãos não tiver nenhuma dúvida, né, eu eu agradeço a todos, tá? Mais uma vez o dia de hoje. Agradeço a presença de vocês. Amém? É, glória a Deus. Obrigado, irmã. Agradeço a presença de todos. Amém. Pessoal, teve uns aqui que já adquiriram o meu livro, né? Quem já adquiriu o livro sobre casamento, tudo, eu agradeço. Se vocês puderem me ajudar a indicar, né, esse livro para outras pessoas, vai me ajudar bastante, tá? Eu realmente, como alguns aqui sabem, eu estou vivendo para isso, né? Então, minha fonte de renda hoje é zero, né? É, minha renda vem de livro e do trabalho aí que eu faço como terapeuta, que eu também não cobro, né, valor fechado, né? Eu cobro mediante o que a pessoa sentir no coração, né? Mas assim, é extremamente complicado porque ah, normalmente as pessoas vão, voltam, então assim é difícil até hoje as pessoas terem um comprometimento até com uma terapia. Faz parte, não tem problema, eu já sabia que ia ser assim, né? Mas quem puder indicar aí o meu livro para quem puder comprar, sabe, vai me ajudar bastante a poder me manter, a poder, né, sustentar esse trabalho. Agradeço muito quem puder me ajudar nesse sentido, a divulgar o livro, tanto em PDF, quanto o meu contato, né, para quem quiser adquirir em PDF, quanto o link da editora, né, vai me ajudar muito mesmo, muito, muito mesmo, né. Deus sabe aí o quanto que tá um pouco complicado, mas se Deus quiser esse ano ele vai abrir uma porta para mim e vai dar tudo certo. Espero que seja uma porta que eu tenha tempo também para poder me dedicar tanto ao trabalho quanto à palavra, né? Possa conciliar. Mas enfim, vamos lá. Já que vocês não pediram nenhum louvor, nem nada, eu vou dar sequência aqui no louvor que já estava tocando, tá? Para a gente poder finalizar. E quero mais uma Sim.